O primeiro evento que você tem que saber sobre a independência do Brasil, para você ligar a independência do Brasil, os fatos que ocorrem até levar à independência, o primeiro importante mesmo é a Revolução Liberal do Porto, em 1820. Em 1820 vai acontecer um evento lá na Europa que vai dar o passo inicial para a independência brasileira. E é engraçado você pensar nisso, porque comparando o Brasil e o processo de independência brasileiro com toda a América Espanhola, durante todo o processo da América Espanhola, as revoltas acontecem na América contra a coroa que está lá na Europa. Aqui no Brasil é o contrário. Como a coroa estava presente no Brasil desde 1808, com a chegada da família real, fugindo da invasão napoleônica, a revolta acontece em Portugal. Por isso, a revolta em Portugal gera um processo de independência no Brasil. E por isso a independência brasileira é tão peculiar, porque você tem uma revolta o que seria na sede da metrópole contra a colônia, só que é a colônia que tem agora a presença da coroa. Então vamos lá. O que foi a Revolução Liberal do Porto? E toda vez que você vê essa palavrinha aqui, ó, liberal significa que tem interesses vinculados à burguesia. Você tem que lembrar da burguesia. Liberal está vinculado a ideias iluministas. E a Revolução Liberal do Porto, chama assim porque acontece na cidade do Porto, em Portugal, quando ela estoura, ela tem alguns pedidos. Quais os pedidos? Primeiro pedido, ela exige o regresso imediato da família real. O rei devia estar no que eles consideravam uma metrópole, ou seja, o rei devia voltar para lá. E isso faz com que Portugal ignore o ato de Dom João aqui no Brasil, quando ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarve. Ele tinha feito isso justamente para não precisar voltar e atender às determinações do Congresso de Viena. Só que Portugal não aceitou a decisão dele de ficar no Brasil e faz uma revolta, uma revolução pedindo para ele voltar, exigindo a volta dele, inclusive ameaçando que se ele não voltasse, ele ia perder o trono português. Segunda exigência, eles determinavam que iria ter a limitação dos poderes do rei. E a limitação dos poderes do rei ia ser feita justamente com a criação, com a elaboração de uma constituição, a qual o rei deveria assinar e seguir. Ou seja, o rei deixaria de ser absolutista. Seria impossível isso em Portugal. Isso é realmente uma revolução de caráter liberal. Só que o liberal aqui está entre aspas. Por que está entre aspas? Porque só era liberal em relação aos interesses portugueses. Para o Brasil não tinha nada de liberal, porque um outro pedido da Revolução Liberal do Porto era rebaixar o Brasil à antiga condição de colônia. E quando a família real se vê obrigada a ir embora, quando Dom João tem que fazer a opção por voltar, e veja bem, por ele gostaria de ter ficado. Dom João era um cara que gostava do Brasil. Por tudo que se entende, que se escreve, que se lê desse período, o Dom João é um cara que tinha muita simpatia pela posição de morar no Brasil, de ser o monarca aqui na América. Só que ele tem que pensar no que Portugal representa. Portugal, na verdade, é um império que tem terras na África e na Ásia. Abrir mão de um trono europeu, que tem um império, em troca do trono brasileiro, que na Europa ainda nem era reconhecido, é realmente uma loucura. O Dom João se vê obrigado a voltar. O regresso da família real para Portugal se dá em 1821. Mas a família real não volta por inteiro, porque o herdeiro do Dom João, o filho dele, o Dom Pedro, não quer ir embora. Dom Pedro decide então ficar no Brasil e pede para o pai o direito de ficar no Brasil, administrando o Brasil enquanto o pai regressa para Portugal. O pai aconselha ele, nessa decisão dele de ficar no Brasil, que ele deveria tomar cuidado com os processos de independência que estavam acontecendo na América e que fatalmente chegariam ao Brasil. Aliás, processos esses que já tinham ocorrido, já tinham sido deixados claros no Brasil nas revoltas emancipacionistas, tanto na Inconfidência Mineira, como na Conjuração Baiana, como na Revolução Pernambucana. O Dom João então chega para o Dom Pedro e conversa com o filho falando o seguinte: olha, pelo que eu estou entendendo, o que está acontecendo em Portugal é que o meu poder está limitado e que necessariamente, se eu voltar para lá, eu não vou ter mais o poder de decidir, de tomar decisões sozinhos. As cortes portuguesas eram um termo referente ao Congresso português, elas vão fazer com que eu assine juramente uma Constituição e eu vou ter que seguir regras. Pelo que eu estou entendendo, o Brasil vai ter que seguir as regras que Portugal vai impor. E isso vai independer da minha vontade. O que significa que o Brasil, a partir desse momento, vai tomar um caminho quase que inevitável, que é o da independência. Então presta atenção, Pedro. Se for para deixar o Brasil independente, que seja na sua mão, que há de me respeitar como rei e como pai. Vê se não deixa nenhum aventureiro tomar o processo de independência e se aproveitar da minha ausência. O Dom Pedro recebeu esse conselho do pai
e ficou no Brasil como representante da coroa. Toda a família real foi embora e o Dom Pedro fica. Ele fica aqui no Brasil, mas antes de ir embora, o pai dele, o Dom João, conversando com um político do Partido Brasileiro, um senhor que já tinha vínculos de amizade com a família desde a chegada da família real aqui, um senhor chamado José Bonifácio. O José Bonifácio se comprometeu a aconselhar o Dom Pedro nesse processo, já que o Dom Pedro não estava acostumado à posição central de poder no Brasil, já que o Dom Pedro tinha uma imagem que para o povo brasileiro era de um líder irresponsável devido às aventuras amorosas que ele tinha espalhadas por vários cantos do Brasil. Então, nesse momento, o José Bonifácio vai ser o grande elaborador do processo de independência. O José Bonifácio é o grande mentor desse processo. E o José Bonifácio era um cara da elite aristocrática brasileira, um cara da elite agrária. Ele não quer uma revolução, ele não quer uma independência como está acontecendo nos países vizinhos da América Latina. Ele não quer uma independência com o povo participando, com grandes transformações. Ele está sonhando com uma independência que seja feita pela elite. E o Dom Pedro, para isso, é ideal, porque o Dom Pedro é um cara que tem sangue real, que não vai romper com a estrutura monárquica, que pode ser reconhecido em todo o país justamente pela hereditariedade dele e que vai garantir que a elite continue no poder. Quanto mais elitista for a independência, melhor para o José Bonifácio e para a elite brasileira. Menos mal que o Dom Pedro é um cara que não tem experiência política, porque ele pode então ser manipulado. E é isso que o José Bonifácio vai fazer. No que a família real regressa para Portugal, quando chega em Portugal, as cortes portuguesas vão fazer a contagem da família real e vão perceber que faltava o número 1, o herdeiro, o sucessor do Dom João VI, o nosso amigo Dom Pedro que tinha ficado. E as cortes portuguesas perguntam, indagam Dom João por que o filho não voltou. O Dom João fala que o Dom Pedro já era casado, tinha sua esposa, era um homem feito e que tinha decidido ficar no Brasil. As cortes portuguesas alegam que havia um mal-entendido e elas iriam enviar uma carta para ele pedindo o regresso imediato dele, já que ele tinha saído de Portugal muito jovem e não sabia os costumes, ele não entendia os hábitos que os portugueses tinham e que era importante ele voltar para aprender os costumes da corte europeia. O Dom Pedro não queria voltar, ele já tinha deixado claro isso, e não queria voltar porque no Rio de Janeiro ele tinha uma vida muito solta, muito livre. Aqui, nesse momento, o que vai acontecer? O nosso amigo Dom Pedro, ele vai receber uma carta que vem das cortes portuguesas exatamente na virada do ano, tá? No comecinho do ano, em 1822, ele recebe uma carta que vem das cortes portuguesas e que muito educadamente explica que ele tem que regressar imediatamente e que a presença dele em Portugal era importantíssima para aprender os costumes europeus. O Dom Pedro não queria regressar e foi conversar, foi se aconselhar com José Bonifácio, que perguntou para ele se ele gostaria de voltar ou não. Ele fala que não, mas tinha certo receio de ficar no Brasil porque achava que o povo brasileiro não gostava da presença dele aqui. O José Bonifácio, na época, e outros homens da elite agrária brasileira, fizeram um boato se espalhar pela cidade do Rio de Janeiro, alegando que o Dom Pedro queria ir embora. A ida do Dom Pedro embora do Brasil não significa simplesmente acabar com a presença da família real aqui. Significa que para Portugal o Brasil volta oficialmente a ser visto como uma colônia. Toda a abertura dos portos, o contato com o comércio estrangeiro ia acabar. O Brasil ia voltar a ser uma colônia explorada para abastecer as riquezas e luxos portugueses. Isso faria com que o Brasil perdesse uma condição que não era boa, mas que era melhor do que a anterior à família real aqui presente. Portanto, o José Bonifácio e esses homens da elite espalham esse boato e fazem a população carioca se mobilizar para o Dom Pedro não ir embora. A população carioca então faz um movimento para mostrar o quanto gosta dele. Existe um abaixo-assinado com mais de 5.000 assinaturas na cidade do Rio de Janeiro e levam esse abaixo-assinado até a casa do Dom Pedro. No dia que as pessoas chegam na frente da casa dele, há um alvoroço na frente da casa dele, uma multidão gritando o nome dele. Ele sai na varanda dele, vê aquilo e fica emocionado. Recebe o abaixo-assinado, lê aquilo, conversa com o José Bonifácio, conversa com o presidente do Senado e da Câmara Brasileira, que na época estavam presentes na casa dele, nesse dia, e decide então que se o povo quer que ele fique e o desejo dele é ficar, que ele vai ficar. Vai até a varanda, historicamente falando, dizem que ele foi até a varanda dele e que pediu a palavra para o povo e se pronunciou da seguinte maneira: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que eu fico. Nesse momento, no dia 9 de janeiro de 1822, ele está anunciando o dia do fico. Só que no dia do fico, ele vai trazer uma série de determinações, ele vai fazer uma série de determinações que vão mudar o Brasil daí para frente. Uma delas que foi muito importante e que oficialmente não é a independência, mas que já simbolizava a autonomia do Brasil, é o que ficou conhecido como cumpra-se. Esse cumpra-se era exatamente a determinação de que nenhuma ordem portuguesa, nenhuma lei portuguesa poderia entrar em vigor no Brasil antes da autorização do Dom Pedro I.
Ou seja, o Dom Pedro está determinando que ele agora tem autonomia para vetar ou autorizar qualquer decreto português em terras brasileiras. O que significa, na prática, a separação política do Brasil e Portugal, porque ele poderia decretar que não ia aceitar nenhuma lei portuguesa. Isso era fato. Essa notícia, quando chega em Portugal, é muito mal recebida. Representantes brasileiros que foram para as cortes portuguesas tentar argumentar foram escorraçados, eles foram expulsos e voltam para o Brasil alegando para o Dom Pedro o seguinte: olha, não tem mais acordo, não há mais diálogo. Ou a gente vai para um processo de independência e se separa definitivamente, ou você regressa para Portugal. É marcada uma reunião de urgência na fazenda do José Bonifácio aqui em São Paulo, nas terras que o Bonifácio tinha aqui em São Paulo, para conseguir fechar, para conseguir costurar acordo entre a elite rural paulista, mineira, com o Dom Pedro. Ou seja, todo o Sudeste estava se mobilizando em redor da figura do Dom Pedro para fazer esse processo acontecer. Repara bem que enquanto a gente está falando disso, a gente não está falando de membros da elite nordestina. É um processo da população da elite do Sudeste, que o Dom Pedro está sendo, na verdade, direcionado para fazer em benefício dessa própria elite. Marca-se uma reunião em São Paulo e o Dom Pedro teria que sair do Rio de Janeiro e vir para São Paulo. É aí que você tem que parar para pensar por que a independência brasileira acontece às margens do rio Ipiranga, o que na verdade era um riacho, um pequeno fluxo d'água que ficava no Ipiranga, que na época nem fazia parte direito de São Paulo, já que São Paulo se restringia ao perímetro do centro antigo de São Paulo. O Ipiranga, na verdade, era um pedaço do caminho entre São Paulo e Santos. Por que a independência brasileira vai acontecer nesse lugar, no meio do nada? O que acontece é que o Dom Pedro, para sair do Rio de Janeiro e chegar a São Paulo, fazia o caminho do mar, que era Rio, Santos, e de Santos subia a serra. Quando ele vai do Rio para Santos, em Santos, conta a história que na noite anterior à subida dele da serra, ele teve um banquete ofertado por uma moça pertencente à nobreza do litoral paulista, tá? Uma moça chamada Dona Domitila, conhecida como Marquesa de Santos, e que todos na época sabiam que era uma amante dele, que era uma das várias amantes, na verdade se conta que era a número 1, a amante predileta dele. Ela oferece para ele um banquete, uma mariscada, uma sopa de mariscos, ele se esbalda naquilo, passa a noite em Santos e sobe no outro dia a serra. No outro dia de manhã, sobe ele com um grupo de 4 ou 5 pessoas a serra, todos montados em mulas, porque cavalo no Brasil era uma raridade, quase não existia, e não se usava cavalo justamente pelo medo do cavalo se machucar e você ter que sacrificá-lo. Então, para esses caminhos mais arriscados, se usavam mulas, burros. O Dom Pedro sobe na mulinha com esses acompanhantes e vai subindo a serra. O problema é que a mariscada acabou gerando um efeito no Dom Pedro. Ele começou a ter problemas intestinais durante a subida da serra e parou durante várias partes do caminho porque estava com cólicas intestinais. Até que ele chega no alto da serra, já no final da serra, já no Planalto Paulista, ali quando você vem descendo no Planalto Paulistano, aquela região quando você volta da praia, do litoral sul, e você tem aquele retão da estrada ali do fim da rodovia Imigrantes. Quando você chega ali, já chegando em São Paulo, ali você vai cair em Ipiranga. Quando ele chegou próximo ao riacho, ele parou ali para se lavar. Ele estava num estado lamentável, ele não queria chegar nas terras na fazenda, onde ele ia ter uma reunião importante, naquele estado. Nesse momento você para a história um pouquinho. Enquanto ele está nesse momento na beira do rio, nessa saída entre Rio e São Paulo, a viagem demorava cerca de 2 a 3 dias, porque se fazia uma primeira perna Rio-Paraty, Paraty-Santos, Santos-São Paulo. Então era normal demorar de 2 a 3 dias. Ele tinha avisado a esposa dele, a dona Leopoldina, a princesa, a esposa dele, que se chegasse uma carta de Portugal, das cortes portuguesas para ele, que ela podia abrir para ver o conteúdo e que se ela achasse muito importante, que ela mandasse com urgência para ele. Resultado, chegou a carta da corte portuguesa, a dona Leopoldina abriu a carta, leu aquilo e, trocando em miúdos, Portugal dizia que ele deveria voltar imediatamente, que não era possível ele ficar no Brasil e que se ele decidisse ficar e manter o que ele tinha feito no dia do fico, que Portugal traria tropas para cá para levá-lo na marra para a Europa. Aquilo era um ato que a Leopoldina encarou como um ato de extrema gravidade. Decidiu mandar a carta para a fazenda onde ele ia ter a reunião com urgência e escreveu um bilhete anexado, colocando a seguinte mensagem: meu marido, o fruto está maduro, colha-o antes que apodreça. Era uma mensagem subliminar para ele fazer o processo de independência acontecer nesse momento. Ou seja, a hora é essa, faz agora, porque senão você vai perder a vez.
manda essa carta com urgência, essa carta chega primeiro na fazenda que era marcada a reunião. Quando o José Bonifácio recebeu a carta já veio aberta, ele leu o conteúdo da carta portuguesa, leu o bilhete da dona Leopoldina e ele decidiu escrever mais uma folha, anexar a carta e ao bilhete e mandar entregar para o Dom Pedro. Pega o mensageiro e manda o cara descer a serra. Como só existia uma estrada tradicional para subir de Santos a São Paulo, se o mensageiro não saísse da estrada, ele ia cruzar com o Dom Pedro em algum momento. E foi o que aconteceu. Ele cruzou com o Dom Pedro às margens do rio Ipiranga. O Dom Pedro recebe aquela carta, lê aquela carta portuguesa super hostil, lê o bilhete da esposa dele, lê a folha que o Bonifácio agregou, anexou ali, falando que era o momento, que a elite estava esperando uma posição dele. Nesse momento ele não tem alternativa. Conta a história que ele sobe na mulinha dele, olha para os homens que estavam com ele, que não passavam de 5, 6 homens agora, contando com o mensageiro que tinha vindo do Bonifácio, e desembainha a espada. Levanta a espada, olha para todos e fala: amigos, chega, a partir de hoje estão rompidos os laços entre Brasil e Portugal. Independência ou morte. No dia 7 de setembro de 1822, foi feita a independência do Brasil. Exatamente desse jeito que a gente acabou de contar. A independência aqui é simbólica, porque daqui ele vai para a fazenda, conversa com essa elite, essa aristocracia que estava reunida, dali ele sai, vai para o Rio de Janeiro, senta no escritório dele, pega e escreve 21 cartas. 20 cartas vão ser direcionadas para cada província brasileira, que eram os estados da época. O Brasil tinha 20. E a 21ª é enviada para Portugal, para avisar que o Brasil, a partir de agora, não tem mais vínculo nenhum, obrigação nenhuma de seguir as leis portuguesas. Esse é o processo de independência brasileiro. É assim a independência do nosso país.